E aí pessoal, o professor Robson Martinez aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o básico do ritmo. O que você precisa saber para começar a desenvolver a tua mão do ritmo. Para os destros, a mão direita, normalmente para os canhotos é a mão esquerda, embora tenha canhotos que tocam como destro, né? Mas vamos falar então da mão do ritmo. Quando a gente começa a aprender violão, e vou falar principalmente do violão popular aqui, a gente tem ali tudo mastigadinho, pode ser no Cifra Club ou em outro tipo de material, os bracinhos dos acordes desenhados, que mostram exatamente aonde que eu tenho que colocar meu dedo, né, para fazer o acorde. E quando você entende aquele gráfico do bracinho, você já resolve boa parte dos problemas da mão esquerda aqui. É só você aprender a posicionar os dedos. E muitas vezes as músicas vêm lá com as cifras, indicando cada acorde que você tem que fazer. Mas uma dificuldade muito grande do pessoal, muitas vezes, é saber o que fazer no ritmo. Que ritmo fazer, como fazer o ritmo. E aí normalmente a gente aprende algumas batidas, alguns padrões, né? Baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, baixo. Você vai aprendendo algumas combinações que servem para as músicas. E são interessantes as combinações, esses padrões rítmicos. Mas é mais interessante ainda quando você entende como que o ritmo é pensado, o que existe por trás do ritmo, né? Por trás dessas batidas, dessa movimentação de cima a baixo, né? Então, vamos falar um pouco disso nessa aula de hoje. A primeira coisa que você tem que entender quando você vai falar de ritmo é a tal da pulsação. Pulsação é esse termo que a gente pode ter como exemplo o pulsar do coração, a batida do coração, que é uma batida constante. Desde lá do ventre da nossa mãe, né, até o momento da nossa morte, o coração ele fica batendo. E ele bate em velocidades diferentes. Se você toma um susto, seu coração vai bater rápido. Se você está em repouso, ele vai pulsar ali devagar. E então existem muitas variações do batimento do coração, né? A gente chama de batimento por minuto, ou BPM, né? Inclusive quando você vai fazer um exame, aparece lá, consta lá o seu batimento por minuto, né? Eu lembro quando eu ia acompanhar o ultrassom dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Eu ia acompanhar o ultrassom deles, eu via lá o batimento rápido do coração do bebê. Então, a gente tem essa noção dessa batida constante, né? Já na nossa própria vida. E a música, ela empresta isso, né? Ela pega isso, essa batida constante. E eu vou trazendo aqui para o violão, essa batida ela pode ser feita, por exemplo, com o nosso pé. Quando você está tocando violão, você está batendo constantemente. Ou, aqui mostrando com palma, por exemplo, né? Ó. Essa batida pode ser mais rápida, como eu falei. Então, nisso aqui eu estou falando sobre a pulsação. Alguns vão chamar isso de tempo também, mas o termo é pulsação. Existe um pulso, você que vai definir esse pulso antes de tocar a sua música. Existe um aparelho chamado metrônomo que marca essa pulsação. Você pode até baixar o aplicativo metrônomo, procura aí, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Enfim, se você já conhece esse conceito da pulsação, já é meio caminho andado, porque os ritmos eles são construídos baseados nisso. O que a gente faz a seguir é colocar uma contagem na pulsação. Então você tem um pulso constante, uma batida constante. Como eu falei, pode ser marcada com o pé, com palmas, com o metrônomo. Mas eu vou contar até um certo número. É muito comum que a gente conte de 2 em 2, de 3 em 3 e de 4 em 4. Então, por exemplo, eu tenho a batida e eu vou contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E assim eu vou do começo da música até o final da música. Um exemplo, né, desse tipo de contagem é o samba. O samba usa muito 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, é uma possibilidade de contagem. Quando a gente faz essa contagem e a gente tem pequenos grupos de 2 pulsos, a gente tem os chamados compassos. Então, o compasso é isso, é quando você pega essa pulsação, agrupa e cada grupo desse é um compasso. Eu posso ter um compasso de 2 que é o chamado compasso binário.
Mas eu também posso contar até 3. Por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Então, algumas músicas são pensadas em 3, compasso ternário. E grande parte das músicas que a gente toca no violão, dentro do pop, dentro do rock, são contadas até 4, que é o chamado compasso quaternário. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então você tem uma pulsação, você vai ver os músicos, inclusive, com essa pulsação no corpo, né, no pescoço, o corpo vai mexendo. Para você ter um bom ritmo, o seu corpo precisa sentir essa pulsação. Se você não sente isso em você, muito menos o violão vai entender, né? Entre aspas, você não vai conseguir passar para o violão a pulsação e um bom ritmo se o seu corpo não entender. Então a música, eu costumo falar para meus alunos isso, né? A música ela tem que estar primeiro em você, para você poder passar para o instrumento. Então, entendido essa coisa da pulsação, do compasso binário, ternário e quaternário, eu vou dar um exemplo aqui em cima da contagem do compasso quaternário, contando até 4. Vou pegar um acorde qualquer aqui, vou pegar um Sol maior. E aqui na mão direita, ó, nesse caso eu estou com uma palheta, tá? Eu vou fazer um movimento de cima para baixo, contando até 4. É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu estou marcando a pulsação com a mão direita, tocando de cima para baixo. No violão a gente tem 2 movimentos básicos, né? Pensando de um jeito bem inicial assim, a gente tem o toque de cima para baixo e de baixo para cima. Então, esse aqui é o primeiro movimento. E esse aqui seria o segundo, né? Quando eu toco de baixo para cima. Aqui, de novo, estou fazendo com palheta. Então, eu poderia marcar a pulsação desse jeito também. 1, 2, 3, 4. É uma outra maneira de pensar. Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer tudo para baixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma sugestão é que enquanto você estiver fazendo esse exercício, você bata o seu pé junto. Você vai sincronizar a tua mão com o teu pé. Então, você está fazendo esse movimento aqui, ó, de subir, de descer e subir com a mão, você faz isso com o seu pé também. Você vai perceber que você está batendo a palheta nas cordas quando o seu pé bate no chão. Quando o seu pé levanta, seria o movimento que você vai fazer para cima aqui também. A gente dá um nome para isso. Quando você toca junto com a pulsação, a gente diz que você está tocando no tempo. Quando você toca entre uma pulsação e outra, é o contratempo. Então esse movimento aqui de baixo para cima seria o nosso contratempo. Imagina que eu estou batendo o pé, ó. Para facilitar a nossa contagem, a gente vai usar a letra E. Então, os números é quando eu toco para baixo e a letra E quando eu toco para cima. Ó, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Posso fazer isso mais rápido. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Pessoal, o entendimento desse movimento básico, desse movimento simples, ele é fundamental para você desenvolver o seu ritmo. Claro que aqui eu estou assim, mostrando uma coisa bem iniciante, você que já estudou ritmos mais complexos, vai entender isso fácil. Mas para quem está começando, essa coisa da pulsação e de conseguir bater no pulso, entender o que é tocar no tempo, o que é tocar no contratempo, é muito interessante. Obviamente, depois a gente estuda também a escrita disso, né? A escrita das figuras rítmicas, então semínima, colcheia, semicolcheia, que é a maneira que a gente usa para escrever isso que eu estou falando, isso que eu estou descrevendo, né? Mas, tendo esse entendimento inicial, já vai ajudar em muita coisa. A gente tem, então, um compasso quaternário, com esse movimento aqui de tocar para baixo e para cima. Imagina o seguinte, lá nas aulas de violão que a gente vê por aí,
inclusive nas minhas aulas eu uso também, né? A gente vê as flechinhas lá, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Nesse caso a gente teria 8 flechinhas, 4 para baixo e 4 para cima, né? Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Imagina que é o seguinte, essas 8 flechinhas que a gente tem, a gente pode fazer diferentes combinações. Como que a gente vai fazer essas combinações? Tocando algumas, ou seja, passando a palheta na corda, e em outras eu só vou movimentar a mão. Um exemplo, ó. A primeira eu vou tocar para baixo, aí eu vou subir minha mão sem tocar, aí eu vou tocar para baixo e para cima. Tá? Então esse seria um primeiro exemplo, ó. Aí eu vou descer a minha mão sem tocar, vou subir e descer. Entende que eu peguei aquelas 8 flechinhas, ou aquelas 8 direções, né? E eu tirei algumas. Essas que eu tirei, eu não vou passar nas cordas. Eu só vou movimentar minha mão. Então é importante que a mão fique o tempo inteiro movimentando do mesmo jeito. Movimento uniforme. Baixo, cima, baixo, cima. Só que eu toco algumas e não toco outras, né? Esse tipo de ideia, a gente consegue construir padrões rítmicos. Aqui, de novo, dentro do compasso quaternário e usando que, para quem conhece aí, as colcheias, tá? Depois existem outras combinações, outras subdivisões, né? Mas esse seria um primeiro passo, né? Ó. E eu posso fazer a combinação que eu quiser. Com o tempo você consegue até improvisar a sua combinação. Você está com a mão mexendo o tempo inteiro para baixo e para cima e você escolhe as que você toca e as que você não toca. Ó. É isso aí, você percebe que minha mão está o tempo inteiro fazendo o mesmo movimento e eu só estou fazendo padrões diferentes, né, em cima dessa explicação, desse conceito que eu passei aqui para vocês de pulsação, de tocar no tempo, tocar no contratempo. E é isso aí. Espero que tenha dado um gostinho aí de quero mais, você consiga desenvolver um pouco mais a sua mão direita. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, deixa seu like e vamos juntos. Valeu, um abraço!